no site para, pelo menos, acompanhar. Bom, eu vou colocar o nosso material de hoje. Nós temos hoje dois temas para trabalhar. Eu acho que a gente não consegue vencer os dois, mas a gente vai poder. Opa, não é esse. Desculpa, pessoal. Esse aqui não. Este aqui. Este aqui, sim. Tá. Então, como eu dizia, nós temos dois temas. Vamos avançá-los de forma tranquila, sem correria. E, além do mais, a gente, como está gravando, a gente então não tem essa necessidade de passar conteúdos tão muito rápidos, né? Então, na aula passada, nós fizemos uma introdução ao que vem a ser a função da manutenção. Nós usamos aí um exemplo simples de um ativo, né? de um bem patrimonial bem simples, para entender o que interfere nisso que a gente chama de função manutenção. Na verdade, a manutenção não deve ser feita só por um setor responsável. A manutenção hoje das, das grandes empresas, das empresas mais modernas, ela é feita por toda a empresa, né? E então a gente colocou aquele material na aula passada, está colocado, vocês tinham atividade para fazer, entregar, para ver o quanto de entendimento vocês tiveram daquele tema. E continuando ainda essa parte de introdução, a gente vai abordar um pouquinho dessa visão que a gente está chamando de visão estratégica, mas é o quanto é a importância desse tema para as empresas. Por que a gente fala isso? Ora, primeiro a gente tem que pensar o que é ter uma visão estratégica, né? Aí usando aí um dicionário qualquer outra literatura vai sempre dizer no mesmo tema. A visão estratégica é aquilo que as empresas elas trabalham, elas vislumbram como um planejamento futuro, né? Nesse planejamento é colocado ali os objetivos, o que se quer alcançar e o que deve ser feito para alcançar, né? Também é definida ali a missão, a visão, os valores que aquela empresa tem, ou seja, é colocado num documento tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que ela espera, como ela espera fazer, né? Como ela espera alcançar, de uma certa forma, é o, é o planejamento que ela faz para se ver daqui a um determinado tempo, né? Então, um planejamento de 5 anos, a empresa se vê daqui a 5 anos de uma determinada maneira, bem diferente, por exemplo, do que ela se vê hoje. Essa é a ideia, né? Uma visão estratégica depende de vários fatores, né? Nós vivemos agora num período de pandemia, sem dúvida, isso é um evento externo que influenciou qualquer visão estratégica de qualquer empresa. Ninguém planejou isso, né? Então, com certeza, afetou muitos objetivos, afetou muitas missões, visões e também aquilo que você tinha planejado para se fazer, para alcançar, certamente ficou com bastante prejudicado. Na manutenção, não é outro jeito, porque a manutenção ela está dentro do contexto das empresas. Se ela faz parte das empresas, então ela também busca
esse resultado das organizações, ou seja, os melhores resultados, aqueles que sejam mais eficientes, vamos trabalhar com processos internos cada vez mais eficientes e eficazes, né? E sempre alinhados com o objetivo das empresas, ou seja, a manutenção ela não é mais um setor isolado, né? Eu, quando comecei a trabalhar em manutenção em 73, não sei quantos de vocês estavam nascidos, mas a manutenção era uma coisa à parte, né? Produção é produção, manutenção é manutenção. As empresas hoje em dia não têm mais esse conceito e, se tiverem, elas tendem a ter maus resultados, né? Ou seja, tanto a produção quanto a manutenção, ambas na sua área de atuação, cada um dentro da sua área de atuação, todos têm o mesmo objetivo de conseguir melhores resultados para a empresa, né? Ainda mais ainda nesse cenário hoje que a gente tem, extremamente competitivo, se a empresa se preocupar com essas picuinhas que a gente chama, né? O setor de lá é melhor que o setor de cá, a tendência é que essa empresa não vai andar muito bem das pernas. Então, como é que ela age na produção? Se ela agir de uma forma correta, como deve ser feita, os ativos, os equipamentos, né? A gente às vezes vai falar ativos, a gente vai falar equipamentos, vamos falar máquinas, todos eles nós estamos querendo dizer a mesma coisa, né? Embora sejam três palavras diferentes, mas ativo é todo e qualquer bem, pode ser máquina ou pode ser equipamento. Máquina é algo que tem acionamento próprio. Equipamento não tem acionamento próprio, né? Então, independente de ser máquina ou ser equipamento, todos eles são ativos. E para aumentar essa disponibilidade, ou seja, eu preciso daquele ativo, está lá disponível. Eu preciso dele e confio nele. Então, são duas coisas diferentes. Estar sempre disponível e, além de estar sempre disponível, estar confiável, né? Então, a manutenção ela busca entregar, né, o resultado dos trabalhos da manutenção é entregar cada vez máquinas sempre disponíveis e confiáveis, para quando precisar operar, não apresentem falhas inesperadas e aí o processo pode dar conta, a produção pode dar conta do que precisa produzir. Então, direto ou indiretamente, a função manutenção ela afeta os clientes, né? Então, passa a ser algo estratégico para as empresas que buscam os seus objetivos, porque ela conta com a manutenção, conta com os resultados das ações de manutenção, quer ser feita para aquele setor específico, quer ser feita pela produção. Isso não tem mais importância, a importância é que a ação de manter um bem tem que não impactar o atendimento do que o cliente quer. Isso é que as empresas precisam. Então, é, para que isso, para que isso se torne estratégico, eu preciso planejar baseado nos objetivos da empresa, né? Então, a manutenção é um setor que também vai ter planejamento, vai ter um controle do que ele faz, um controle eficaz do que ele faz, e vai estar sempre buscando melhoria, né? Ou seja, para que seja estratégico para atender os objetivos da empresa, tem que ter planejamento de ações. Tem. Tem que controlar aquilo que faz de uma forma bem eficaz. Veja que ele não usou o termo eficiente, usou eficaz. Resultado. E, além disso, está continuamente buscando melhorar para atender aqueles cenários que são esperados. Tem um órgão que ele é independente, ele é uma associação, não é do governo, é uma associação, mas sem fins lucrativos, tudo que ela arrecada, ela investe nela mesmo para produzir. A palavra mais exata seria fomentar, né? É a Associação Brasileira de Manutenção.
Quem quiser depois acessar é www.abraman.org.br. A ideia dessa empresa é justamente fazer com que os setores de manutenção das empresas tenham suporte, tenham treinamento, tenham adequações. A ideia é que a manutenção no Brasil cresça. E eles fazem pesquisas periodicamente junto às empresas. E uma dessas pesquisas, essa pesquisa que eu tenho, a última aqui é de 2013, mas isso é feito a cada 2 anos, né? Ela conseguiu apurar, nesse ano de 2013, eram 171 empresas que tinham respondido à pesquisa, entre os custos normalmente que se gasta nas empresas de manutenção. E aí, quando você imagina 170 empresas, tem empresas de todos os tipos, né? Então, se chegou a uma faixa, uma variação entre 2 a 8% do que qualquer empresa fatura, bruto, de uma empresa, dependendo do tipo da empresa. Pode ter empresa que tende mais a ser um gasto menor e tem empresas que tendem a ser um gasto maior. Mas a média ficou nessa faixa. Então, se você pensar nesses limites, né, de 2 a 8%, a última pesquisa deles não ficou nem perto de 12, nem perto de 8. A última de 2013, que vocês podem ver aí, essas empresas, em média, ficou com 4,69 do faturamento bruto. Ou seja, se uma empresa fatura R$ 1 milhão, né, 10% seria 100 mil, 5% seria 50 mil. Essa empresa, para ficar dentro da média dessa pesquisa, ela gastaria em torno de R$ 50 mil. Ah, professor, mas isso vale para todas as empresas? Olha, a estatística ela é válida para você ter uma orientação. Isso não quer dizer que o que acontece na estatística vai acontecer na sua empresa, mas é melhor você trabalhar com uma referência do que você trabalhar sem nenhuma referência. Então, a referência que se tem é boa, é uma entidade que trabalha só com isso, e aí você pode ter informações. Ela disponibiliza, mas aí você tem que comprar o banco de dados, né? Por setores. O setor químico, setor eletrônico, setor de mineração, setor de automotivo. E aqui do lado tem uma outra entidade que eu coloquei, que é Profitability, é uma entidade europeia, apenas a título de comparação, não é essa a ideia que a gente quer colocar, mas 404 empresas participaram, dentre elas tinha empresas de Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos, né? Então, essa empresa também apurou essa pesquisa junto aos seus associados e eles tinham uma ideia por setor de quanto se gastava. Então, é possível você comparar. A média aqui na Profitability, 4,12. A pesquisa da Baman, 4,69. Não, estamos gastando muito mais do que eles. Não há comparação nesse aspecto. Mas é interessante saber que os números estão muito próximos. Então, é bem provável que se faz aqui, se faz também lá, né? A diferença vai ficar sobre o parque de máquinas. Um é mais velho, outro é mais novo. Isso sim passa a ser uma diferença. Mas a ideia é que você tenha uma referência para se balizar. Bom, tem um ruidinho de fundo, porque eu não consegui tirar a gravação, mas eu acho que não atrapalha. Então, a primeira coisa que você pode fazer é tirar esse planejamento. Ou seja, são as diretrizes que se tem. São 3 passos que nós temos que fazer: planejar, controlar e melhoria contínua. Então, primeiramente, você define quais estratégias, quais os ativos que você vai trabalhar,
prioriza isso e estabelece os desempenhos que você quer. Isso você está planejando, né? Então, identifica os arquivos, prioriza e estabelece as metas. Ah, para aquela máquina eu quero tanto de disponibilidade, tanto de confiabilidade, para essa outra máquina eu quero tanto, e aí você está planejando os seus resultados. Obviamente, entre planejar e começar a fazer, né, você vai controlar, vai planejar o trabalho, vai agendar o trabalho, vai executar o trabalho, vai acompanhar os resultados. Ou seja, você planejou e vai controlar o que está sendo feito. E aí, em função do que você encontrou, você avalia o teu desempenho e busca as melhorias. Ah, meu planejamento não ficou bom nesse ponto, então eu tenho que melhorar o tipo de planejamento, modificar as ações de manutenção para poder atender os objetivos que eu quero. Então, a visão estratégica em que eu preciso planejar, controlar o que eu faço e melhorar os meus resultados, envolve esses três aspectos que nós estamos falando aí. Tá, e qual é a importância desse setor de manutenção, pessoal? Imagina que assim, ó, é, essa tabela que está colocada aí, que está assinalada em vermelho, vamos tentar entender. Em 2013, foi feita essa pesquisa. O ano base se referia ao ano anterior. E isso daqui é o produto interno bruto do Brasil, 4 trilhões e 400 bilhões de reais se produzia de riqueza nesse país. Ora, se eu puder usar isso aqui como um exemplo do que se fabrica, que se produz no Brasil, e se eu usar esse 469, que é a última pesquisa que a gente tem de 2013, como que se gasta de manutenção, nós podemos aplicar esse percentual nesse valor e podemos dizer que, olha, se gasta aproximadamente 206 bilhões de reais, né? Vamos transformar isso em dólar da época, que isso foi em outubro de 2013, um dólar que a gente nunca mais vai ver, 2,20, dá 94 bilhões de reais de dólares, ou 206 bilhões de reais, que se gastava, era razoavelmente, dava para se dizer que se gastava de manutenção em 2012. Não estaríamos exagerando em nada ao fazer esse tipo de afirmação. Mas isso não é muito real, professor. Está 2013, é muito longe. Tudo bem, então pega esse valor em dólares, né? Transforma hoje para os dias de hoje, para o valor de dólar de hoje. Nós estamos falando aí 53 bilhões de reais, né? O dólar valorizou bastante. Isso é muito ou pouco, professor? Bom, a título de informação, se você pegar aí o orçamento do estado de Santa Catarina para 2020, para esse ano, nós estamos falando um orçamento para o estado todo. Se pegar lá na lei orçamentária lá do estado, está lá. Foi previsto gastar 54 bilhões de reais para todas as frentes: indústria, comércio, lazer, serviço, enfim, agricultura. Então, é razoável, os números podem ser questionados, tu pode questionar, será que isso é certo aplicar esse 4,69 em cima do PIB? Tudo pode ser questionado, eu concordo. Mas o que não pode ser questionado é que os números são muito altos. Os valores são altos e significa que qualquer coisa que se faça dentro dessa área de manutenção, ou para mal ou para bem, nós temos uma consequência financeira muito elevada. E tem que se tomar bastante cuidado com essa questão de gestão da manutenção, porque um erro significa aí um prejuízo muito grande para a empresa. Eu lembro muito bem
ainda na época que trabalhava, uma compra errada de um simples parafuso de rosca. Eu não me lembro agora se era rosca grossa para rosca fina ou se era fina para extra fina, já a memória não me ajuda mais. Mas uma compra errada de 2.000 parafusos gerou um prejuízo em que não pode ser devolvido, não era um contrato, não era como hoje se tem Kanban, just in time, né, que pode se devolver. Mas naquela época era uma compra e se comprou errado já era. O prejuízo é assumido. Então, se você extrapola isso para o dia de hoje, quantos erros, quantos problemas pode acontecer no setor de manutenção? Pode acontecer um problema em qualquer setor, produção, manutenção, mas especificamente nós estamos aqui avaliando essa questão da manutenção. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês nesse aspecto é que tem uma importância muito grande essa questão aí uma importante estratégia, essa questão de saber utilizar bem o orçamento de manutenção, saber planejar bem, saber controlar o que está se fazendo e principalmente analisar o que está se fazendo para querer estar sempre melhorando os resultados de manutenção. Ou seja, a manutenção está sempre atingindo um patamar novo. E isso é o que move a manutenção, né? Então, o que eu queria chamar a atenção para essa abordagem estratégica é essa. E o outro tema que a gente tinha planejado para hoje são justamente essa questão que está colocada lá no nosso plano de ensino, que logo em seguida dessa visão de estratégia, nós passaríamos a ver que ações de manutenção pode ser feito, que tipo de estratégias a manutenção tem a seu dispor, né? Quais são as ferramentas? E quando a gente fala ferramenta, não é ferramenta de trabalho, tipo alicate, a chave de fenda, a chave de boca, não é isso. São as ferramentas de gestão que o gestor de manutenção pode utilizar para acionar os seus mantenedores, né? Como é que você vai direcionar as suas equipes de manutenção? E a gente está chamando isso de estratégia de manutenção. Primeiro, antes de a gente falar, a gente tem que comentar sobre essa norma aqui, a NBR 5462. É uma, eu acho que talvez essa norma eu baixei de uma época que eles não vigiavam muito a internet, né, a Google. Mas hoje, se você tentar baixar essa norma, você vai ter dificuldade, eles não vão deixar muito. Vocês só vão conseguir, talvez, de uma empresa. Se vocês perceberem aqui, está em vermelhinho, é porque eu consegui isso aqui através do arquivo da Petrobras, né? Eu não paguei por isso. Se você pagar por essa norma, a NBS 462, eu acredito que você vai pagar aí uns mais de R$ 3.000 por essa norma. São normas caras mesmo. Mas essa norma, a NBR 5462, em cima dela, ela é uma norma baseada basicamente em terminologia, ou seja, em definir conceitos que ajudem a manutenção a atingir confiabilidade e mantenabilidade. Talvez vão achar também mantenabilidade. Tem várias variações, português brasileiro, português, tem algumas variações dessa palavra, mas o que ela quer dizer? Aqui é a confiabilidade da máquina, você usa a máquina e tem certeza que ela não falha, e a mantenabilidade é a facilidade de fazer manutenção. O quanto mais fácil é fazer manutenção, ou o quanto mais difícil é fazer manutenção. Então, os conceitos que estão nessa norma ajudam a entender essa área de estudo de confiabilidade dentro da área de manutenção. Então, tudo que a gente vai colocar aqui está aportado nessa norma aí, ok? Bom, lembrando que aqui é estratégia, é os meios que eu tenho disponíveis. Ele não está falando aqui se usa computador, se usa
pedaço de pau, pedra, não especificou. O meio que está disponível e as condições que se apresentam para se atingir um determinado objetivo. Tá, se eu quero pular o muro, eu posso pular o muro tentando escalar com a mão, posso usar uma escada, posso usar uma tábua, posso fazer várias coisas. Então, ele não disse aqui qual o melhor meio, nada. Qual o meio que eu tenho disponível para enfrentar as condições que eu preciso para atingir o objetivo? Isso é uma estratégia, né? Se eu tenho um outro exemplo de estratégia muito usado, é o time de futebol, né? Se eu tenho 11 jogadores muito ruins, né, e outro time tem 11 jogadores muito bons, eu não posso tentar enfrentar eles frente a frente, que eu vou levar uma agulhada. Né? Então, vou usar uma estratégia um pouco mais defensiva para pelo menos perder de pouco. Então, a estratégia é o que você vai usar para enfrentar o que você tem que enfrentar, são as condições, para tentar os objetivos que você quer atingir. Por isso que eu preciso definir estratégia de manutenção. Por quê? Eu nem sempre tenho todos os meios disponíveis, as condições são as máquinas e o que as empresas têm para apresentar, e os objetivos é colocar as máquinas disponíveis e confiáveis. Mas nem toda máquina é igual. Tem máquina que é mais crítica que a outra. O que é mais crítica, professor? Se essa máquina parar, para a produção. Se essa outra máquina parar, não para a produção. Né? Mas se tem uma outra máquina que não para, mas reduz a produção. Então, tem máquinas que têm criticidade diferente, ativos diferentes. E esses, principalmente essas máquinas mais críticas, são pontos-chave. Essas aí eu tenho que me preocupar muito mais para que o processo não pare. Então, nós vamos usar aqui vamos usar um diagrama. Na verdade, eu vou desenvolver esse diagrama, não sei se a gente vai conseguir chegar até o final, mas eu vou desenvolver essas estratégias que estão à disposição da manutenção através de um diagrama que vai ser desenhado a partir da próxima tela, se eu não estou enganado. Primeiro, só vamos entender. Tudo que está colocado como uma borda aqui, né, uma borda verdinha, uma ou outra cor, não me lembro se é tudo a mesma cor, mas tudo que tiver uma borda, o que está escrito dentro dela é uma definição que está naquela norma NBR 5462. Pode ser que eu tenha algumas outras definições colocadas ou subdivisões que não tem borda, e aí não é definição de norma. Isso aí não existe. É uma maneira de tentar esclarecer o conceito, mas o que é norma é só o que está com essa sombra por detrás. Ok? Bom, se a gente pensar, bom, quero fazer manutenção de uma empresa, eu sou gestor de manutenção de uma empresa, estou preocupado com esse aspecto. Bom, se você está preocupado com a empresa, todo mundo está pensando que a empresa vai ter aí os melhores resultados, o menor custo, vai ter produtos de maior rendimento e a manutenção está lá dentro. Né? Uma coisa, só tem uma coisa que impede que uma empresa não consiga ter esses resultados que está se colocando ali. Mas, professor, o que é manutenção, afinal de contas? Olha, uma definição da norma é manutenção são todas as ações que a gente faz num bem patrimonial. E observem que, com o fim de manter ou restabelecer as funções pelo qual se espera dele, de forma a assegurar a regularidade da produção. Agora, nós temos que fazer isso com qualidade, com segurança, não pode matar ninguém, né? E também não posso gastar, a empresa custa 20 milhões e eu gasto 50 de manutenção. Eu nem vou fazer isso, nem vão me deixar fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso com qualidade, com segurança e com o mínimo de custo
que faça garantir esse aspecto, mas observa que a definição de manutenção, manter ou restabelecer. Não está dito aqui no texto que a manutenção melhora a função da máquina. Jamais. Manutenção não melhora nada. Ah, pessoal, mas eu posso fazer uma melhoria na... Opa! Fazer uma melhoria na máquina, eu posso até ter equipe de manutenção participando, mas isso não é manutenção. Melhorias é um outro centro de custo, não vai a custo de área, então não pode ser chamado de manutenção, né? A empresa, inclusive, perde dinheiro se chamar melhoria de manutenção, porque se for melhoria, ela tem o ganho da depreciação, ela pode depreciar aquele investimento ao longo do tempo. E manutenção não, é custo direto. Vai influenciar no resultado de vendas. Então, manutenção é uma coisa, melhoria é outra. Manutenção não melhora. Manutenção mantém ou, no máximo, restabelece o que ela tinha, encontrou. Tá, então voltamos aqui para o nosso diagrama, pessoal. O que me impede que eu não consiga atingir esse objetivo? O que não te impede é uma falha. Opa, apareceu uma bordinha aqui, então tem definição. Tem sim. O que é uma falha? Uma falha é uma ocorrência em um equipamento. Aqui está equipamento, você pode colocar máquina, ativo, está no mesmo, né? Que quando acontece essa falha, esse ativo, esse equipamento, essa máquina, ela não está mais em condição de efetuar o trabalho que ela efetuava. Então, um caminhão, ele transporta de um lugar para outro. Acontece uma falha, ele não consegue mais fazer o trabalho de transportar. Uma empilhadeira, uma das funções é levantar e abaixar a carga. Acontece uma falha, não está mais em condição de levantar e abaixar. Ela pode estar até transitando, mas a função de levantar não é mais efetuada. Então, nós temos uma falha, né? Então, ninguém quer que aconteça uma falha, porque se acontecer uma falha, esses resultados aqui estão comprometidos. Bom, aqui aparece, né, já que eu não quero que aconteça uma falha, as duas posturas que um setor de manutenção pode ter. O que é postura? É como que a equipe se comporta, né? Como que a equipe se comporta para frente a essa falha, né, que eu estou colocando aqui. Que eu teria que fazer para que isso não aconteça? Aconteça. Quais são essas posturas? Ora, primeira, eu espero a falha acontecer. Ou seja, a falha, estou lá sentado no meu setor de manutenção, esperando que aconteça que uma máquina quebre. Opa, quebrou uma máquina, seu mecânico Geraldo. Eu saio do meu setor e vou lá atender a máquina. Então, essa é uma postura de esperar pela falha acontecer. A outra postura, eu não espero a falha acontecer. Eu me antecipo, procuro me antecipar a essa falha. O que pode falhar naquela máquina? O que pode falhar nesse equipamento? Então, a postura é de tentar antecipar. A primeira postura, ela nos leva à primeira estratégia de manutenção, que é chamada manutenção corretiva, que tem uma definição, né? A manutenção corretiva, dita aqui, é aquela que é efetuada após a ocorrência de um pane. A gente já vê essa definição. A finalidade, né, de eu atender essa ocorrência é de recolocar a máquina, o equipamento, o componente, em condição de voltar a executar a função que ele foi projetado. Tem um cilindro de máquina que faz a função de levantar e abaixar. Vazou, começou a vazar óleo pela vedação e ele não consegue mais atuar. Então, para me recuperar essa função rapidamente, eu executo a manutenção corretiva.
Esse tipo de manutenção era talvez a estratégia mais antiga. Ela é datada aí antes da desde a evolução da indústria, acho, do tempo de Ford, do tempo de Taylor, logo depois que se inventou a produção seriada, a gente tem informações de que se fazia isso daí, mas ninguém nem sabia o que era manutenção naquela época. Não existia um quartinho escrito manutenção e ali tinha gente trabalhando. Não, nem não tinha. Na verdade, esse quartinho começou a aparecer aí antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quase 50 anos depois. Nem na Primeira Guerra Mundial as empresas tinham um setor de manutenção. Quem fazia o conserto era aquele mecânico que era aquele operador que era mais curioso, que conseguia, tinha mais jeito de fazer as coisas, ia lá e se, se fazia do jeito dele, né? Então, essa é uma estratégia. Espero pela falha e vou recuperar, eu vou tentar restabelecer a função. Ora, eu posso fazer isso ainda de duas maneiras. Duas maneiras, professor. Sim, a primeira, vamos só ver o que é pane e função, né? Função a gente já viu, é aquilo que o aparelho é a finalidade que ele foi projetado, né? E pane é algo que é muito parecido com o ser humano. A gente sempre diz isso, que a máquina é muito parecida com o ser humano. Quando o ser humano fica em pane, ele fica uma situação, só que não é pane, a gente chama de pânico, né? Causou um pânico. É uma situação tal que ele fica atordoado, fica sem fazer, sem saber o que fazer, ele fica bobo, né? Na verdade, a situação de pânico é uma situação que o ser humano fica fora de si, né? Bom, e aqui está colocadas as duas maneiras de fazer corretiva. Eu posso fazer de forma não planejada e de forma planejada. Mas o que é isso? Corretiva planejada e não planejada. Ora, a corretiva não planejada, eu vou colocar aqui, ó, para vocês. Opa, eu pulei a questão, professor. Pulei, né? Esse aqui vai estar no arquivo que eu vou mandar de definições. A não planejada é aquela que eu restabeleço rapidamente a função. É a linha da postura de esperar pela falha. Opa, aconteceu uma falha, vamos rapidamente refazer aquilo ali. E aí ele aparece essas duas subdivisões que não tem nada a ver com norma, né? Que é paliativa e curativa, porque isso na prática acontece. A paliativa é aquele jeitinho que nós damos, né? Amarra com arame, coloca Loctite, coloca um calço. A gente dá um jeitinho, a gente faz uma solução paliativa para poder tirar a máquina do pane e produzir. Logo em seguida, é óbvio que aquela gambiarra, a gente tem que tirar e botar o componente correto. Não pode deixar a gambiarra oficial, né? E a curativa é aquela que eu, quando atuo, eu faço reparo e restabeleço a função. Então, essas duas maneiras não são normativas, não existe sem norma, mas no fundo, é o que as empresas trabalham, né? Por isso que eles não estão aqui colocados com borda em volta. Mas, professor, o senhor colocou aqui que tem uma maneira de se fazer corretiva planejada. Mas se a postura é esperar pela falha, e eu vou ter que rapidamente restabelecer, como é que eu vou planejar uma falha? Ninguém planeja a falha, né? O setor de planejamento da manutenção, ele vai lá, esse mês eu vou planejar 25 quebras. 5 na máquina tal, 8 na máquina tal, 3 na máquina. Ninguém faz isso. Não tem bola de cristal, não dá para saber fazer esse tipo de planejamento. Mas como é que você está chamando que é planejada? Olha, eu estou chamando que é planejada porque imagina só, se você tiver uma injetora batendo peças lá, e toda injetora ela tem um orímetro, né? Um orímetro é um contador de peças, ou às vezes é um contador de horas, depende. Vamos imaginar que esse é um contador de peças, então eu produzo uma peça, o orímetro roda, o tambor, uma. Produzir 10 peças, o tambor 10.
Produziu 100, o tambor está em 100. E assim vai. Cada peça que ele vai produzindo, o tambor vai adicionando uma. E aí o supervisor sabe, por exemplo, que aquela peça, aquela máquina produz 500 peças por hora. É um indicativo de produção dela. Imagine que, num determinado momento, ele percebe que a máquina não está batendo 500 peças por hora, está batendo 400 peças por hora. Nós estamos perdendo 100 peças por hora. Mas aonde? Qual é o problema? Ou seja, e a tendência, inclusive, é que vá diminuindo. Está se percebendo que está batendo cada vez menos. Então, existe uma iminência de ocorrer uma falha. É diferente de eu sair correndo atrás para consertar. Aqui eu tenho tempo. Aonde que é o problema? Eu pego o melhor mecânico, vou lá na máquina, tento olhar todos. E a máquina está trabalhando com 100 peças a menos, mas está trabalhando. E aí eu descubro, aquele cilindro que está vazando, ou aquela peça que não está acionando. Eu descubro que tem um componente que está falhando, que é o responsável pela diminuição daquela produção. Então agora eu posso programar, em vez de eu sair correndo para consertar, e quando a gente sai correndo para consertar é a tendência de fazer mais erro, né? Aqui, como eu sei que está falhando e eu sei o que está falhando, eu posso comprar mais barato. Aqui eu vou comprar mais caro na emergência, urgência. Aliás, a pior coisa que tem para o manutedor é chegar para um fornecedor e dizer: olha, estou com a máquina parada, me manda a peça tal. Bom, o preço da peça já subiu 3 vezes, só ele falar a palavra mágica, as duas palavras mágicas, a máquina parada. Né? O olhinho dele brilhou. Mas aqui ele pode saber qual é a peça, pode pesquisar se tem no estoque, pode mandar comprar com antecedência, pode negociar com a produção o momento de parar essa máquina para que não perca a produção. Trabalha, vai fazer a intervenção fora do horário produtivo, no horário em que a máquina está parada. Então, eu otimizo bastante o meu tempo em que a máquina vai ficar parada e os meus resultados. Então, eu posso ter corretiva não planejada e corretiva planejada. São duas maneiras de eu tomar ação de manutenção, fazer uma ação de manutenção baseada numa postura de esperar pela falha. Eu não fiz nada antecipado, né? Eu só tomei uma ação depois que eu percebi que a falha aconteceu. Esse é o lado da postura da espera. O lado da antecipação da falha é aquela postura que eu não sei o que vai falhar, mas eu vou sair correndo tentando prever tudo o que pode falhar. E isso é manutenção preventiva? O que é preventiva, professor? Olha, manutenção preventiva são todas as atividades que a gente faz, técnicas propriamente dita, ou até mesmo administrativas, né? Que não envolve uma ação técnica na máquina, mas algo que eu possa fazer administrativamente visando diminuir, olha a expressão, reduzir a probabilidade de falha. Reduzir a probabilidade de falha ou de degradação do funcionamento de uma peça de uma máquina. Então, gente, aqui, ó, a manutenção preventiva, a definição dela não diz assim, olha, a manutenção preventiva é todas as ações que eu faço para que a máquina não tenha mais problema. Nunca mais vai ter problema. Oba, vamos fazer preventivo. Não, não existe. A manutenção preventiva é algo que você planeja, algo que você prevê, mas reduz a probabilidade de falhar, mas não acaba com a falha. Você vai viajar com o teu carro, na semana anterior você levou lá, revisou o pneu, trocou o óleo, fez um monte de coisa, trocou correia, gastou um dinheirão. E aí, pô, beleza, vou viajar tranquilo. Põe na estrada,
lá pelo meio do caminho, quebrou a chave na ignição, ainda carro que tem a chave com ignição. Caramba, quem é que vai prever que a chave vai quebrar? Não tem. Não tem preventiva, a não ser que o cara, bom, eu vou viajar e vou levar 2 chaves. Mesmo assim, ele vai ter que tirar a chave lá de dentro do miolo, né, 2 chaves não vai resolver o problema dele. Então, a manutenção preventiva, a gente tem que tomar um cuidado, porque pode entrar em nóia, né, a gente pode entrar em desespero e achar que e gastar um monte de dinheiro fazendo um monte de coisa e achar que resolveu o problema e não resolveu o problema. Preventiva mal feita só vai gastar dinheiro. Para ele poder fazer uma preventiva, ou seja, fazer ações, eu preciso primeiro conhecer, e quando aparece esse losango aqui, porque é uma pergunta, né? Eu conheço a taxa de falha, né? Ou, fora do losango, eu conheço o que é MTBF, é um indicador, média dos tempos técnicos de bom funcionamento. A gente depois vai ver isso. Mas o que é a taxa de falha, professor? Olha, taxa de falha, se a gente clicar aqui, ó, ele não vai atender, porque eu desconectei esse, esse link para vocês, ele não vai atender, então não adianta eu apertar. Mas eu posso dizer para vocês o que é uma taxa de falha, né? Olha, taxa de falha é um conceito muito usado em confiabilidade de máquinas, que, como é uma taxa, é um valor em variação do tempo. Esse valor pode ser quantidade de peças por hora, toneladas por hora, né? Enfim, é uma variação. E, normalmente, ele é interpretado pela letra lambda, né? Uma letra grega, e, na verdade, o que quer dizer é como que o componente vai se degradando ao longo do tempo. O que é se degradando? Pega assim, por exemplo, do óleo do carro, né? O óleo do carro, antigamente, hoje se gasta mais, leva mais tempo, mas antigamente existia só óleo mineral, a base de mineral, a cada 5.000 horas se trocava um óleo do carro. Hoje já se tem óleo sintético e a enganação do semissintético, né? Porque óleo é sintético, se ele já é manipulado, ele já é sintético, então não existe semissintético. Meio manipulação não existe. Mexeu nele já é sintético. Mas é um preço intermediário, né? Vamos supor que o mineral custa 5, o semissintético custa 8 e o sintético custa 16. Exemplo, né? Não é nem são esses valores. Mas, por bem, esse não é o caso agora. Não vamos falar de lubrificação. Mas vamos pensar que eu não tenho muito dinheiro, eu vou gastar com óleo mineral mesmo, e olhe lá. Então, a cada 5.000 horas, eu vou lá e troco o óleo do carro, porque o fabricante está recomendando. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você não trocar a partir de 5.000 horas, a responsabilidade é sua, porque a partir de 5.000 horas pode ocorrer uma falha. Né? O que ele quer dizer é isso. Né? Pode ocorrer uma falha sobre o período de 5.000 horas. Então, a taxa de falha desse componente seria 0,002 falhas por hora. Professor, mas a gente vai ficar perguntando se o componente tem taxa de falha? Normalmente não se pergunta, né? A gente já sabe isso. Tanto que esse valor de taxa de falha é transformado no MTBF da máquina. Essa máquina, esse óleo, funciona bem, no mínimo, 5.000 horas. Né? O inverso do tempo médio de bom funcionamento é a taxa de falha. O inverso da taxa de falha é o MTBF. Não precisa se preocupar com isso agora, que a gente depois vai ver isso em indicadores.
Mas se eu conheço a taxa de falha e eu sei que a cada 5.000 horas eu tenho que trocar o óleo, opa, isso é importante para o mantenedor, né? Por quê? Se ele conhece essa taxa de falha e ele confia nessa taxa de falha, só mas se ele já conhece, ele ainda está desconfiando, é porque muitos fornecedores colocam um valor bem abaixo, né. É possível você trocar esse óleo com 8.000 horas, mas ele coloca para você trocar com 5, para garantir que o produto dele não seja envolvido num acidente, e ele tem que lidar com problema de indenização e coisas desse tipo. Então, normalmente a garantia sempre puxa para baixo. Então, se você é um exemplo, né, tem outros exemplos em que você desconfia dessa taxa de falha. Mas se você confia nesse valor, é algo que você já viu acontecer, é algo que você não tem dúvida, a equipe conhece, né, realmente pode trocar com 5.000 horas, porque depois disso dá problema. Se é confiável, então nós vamos fazer uma outra. A primeira estratégia de preventiva que nós estamos lidando aqui, que é a manutenção preventiva sistemática. E o que é sistemática, professor? Ó, é aquelas ações ou aquela ação que eu executo baseado no intervalo de tempo fixo de vida. Ou seja, eu sei que eu preciso executar de tempos em tempos. Vale ressaltar que isso é uma expectativa mínima, né? Dependendo da experiência acumulada, isso aqui pode passar. Então, é a mesma coisa do exemplo que eu dei para vocês do óleo. No mínimo 5.000 horas. Ora, então, se eu confio naquele valor, que eu vou fazer? Antes de 5.000 horas, vou lá e troco o óleo. Então, o que é uma manutenção preventiva sistemática? Trocar a cada 15 dias, limpar a cada uma semana, trocar a cada 3 meses, lubrificar todo dia. Por que está colocado esse tempo? Está colocado esse tempo por experiência, pelo fornecedor, por prática dos mecânicos, por algum critério se chegou a esse tempo de bom funcionamento que, se passarmos desse tempo, eu corro o risco de acontecer uma falha. Então, esse é o conceito da taxa de falha, e se eu conheço ela, né, eu posso trabalhar na minha preventiva sistemática. O carro é um exemplo disso, né? O carro, hoje em dia, se bem que está tudo meio automatizado, né, bastante computadorizado, os carros novos, e esse cheque já está feito no painel, mas vamos supor que esse carro não é ainda um carro eletrônico, né? Então ele tem que trocar o óleo do câmbio regularmente, tem que trocar o filtro de ar, tem que checar os fusíveis periodicamente, a água do para-brisas ele tem que trocar periodicamente, não deixar para quando precisar tá o reservatório vazio. Água de bateria, hoje em dia as baterias não são mais com água, são todas seladas, mas supor que alguém tem ainda um carro que precisa repor o fluido, a água, né. Enfim, tem aqui alguns exemplos de componentes do carro que você compra o teu carro, está lá no manual, uma série de regras, de ações de manutenção preventiva sistemáticas baseado num tempo estabelecido, construído em cima de uma taxa de falha que foi descoberta, ou foi testada, ou foi experimentada. Tem taxa de falha que eu preciso deixar quebrar para saber qual é o tempo que eu tenho que evitar. É óbvio que depende muito do componente, né, para se fazer isso. Por isso por isso que existe os laboratórios de pesquisa para testar o componente, para descobrir qual é o período que ele falha, né. E além de informações gráficas como aquela, pode vir através de tabela,
Ou, como nesse caso, né, que temos ali na nossa sala de aula, alguns têm em casa também um ar-condicionado desse tipo, né, que nos dias quentes é nosso refúgio, né? Mas todo mundo sabe que se a gente não cuidar, a poeira acumulada ali no aparelho pode causar fungos, bactérias, e aí isso para quem tem problema de rinite, para quem tem problema de alérgico, bronquite, asma, né, vai ter problemas disso, então tem que ter muito cuidado com a questão de saúde. Também tem que ter muito cuidado com a questão do custo. Se eu deixar ali o filtro daquele ar-condicionado entupido de poeira, a turbina vai começar a sentir, vai ter que forçar para tentar manter os mesmos PTUs que ela oferece, então eu vou ter que gastar mais de energia elétrica, além de forçar o componente e estar sujeito a uma quebra. Então eu tenho o lado da saúde, tenho o lado da máquina e tenho o lado econômico. Tudo isso me leva a ter que periodicamente fazer algumas ações nessa máquina para garantir a vida útil dela, para evitar panes, para não gastar tanto dinheiro e também não causar problema de saúde. Então, esse é um exemplo bem simples do que nós precisamos fazer preventivo. Então, se eu sei que a manutenção, se eu conheço a taxa de falha confiável, eu vou fazer a manutenção sistemática de tempos em tempos, de acordo com o critério estabelecido. Oi? Ah, alguém está com o microfone aberto? Pode fechar, por favor? Bom, seguindo. Bom, seguindo Daisy, aqui, liga o microfone, Daisy. vamos ver se não atrapalha tanto. Ah, se eu não confio nessa taxa de falha, ou se eu não tenho, se eu não tenho a taxa de falha, eu vou ter que descer. Mas se eu confio, se eu tenho a taxa, ou confio ou não confio, esse seria o caminho, né? Se eu confio naquele valor, eu vou aplicar as ações de manutenção preventiva sistemática. Se eu não confio nesse valor, o que eu tenho que fazer? Olha, se eu não confio, é porque, de novo, eu cometi o mesmo erro. Né? Eu tenho que tirar esses links da, das turmas anteriores, porque não funciona. Né? Então, se eu não confio nessa taxa de falha, eu vou ter que fazer a manutenção preventiva que a gente chama programada. Deixa eu só voltar aqui. Isso, essa é a tela. Professor, o que é a diferença da programada para a sistemática? Ora, a sistemática, os intervalos eram fixos. A programada, os intervalos não são fixos. Por que não são fixos? Por que são em tempos variáveis? Ora, porque o meu objetivo principal, eu não conheço a taxa de falha, ou melhor, eu não confio naquela taxa de falha. Está dito lá que eu tenho que trocar o óleo a cada 4.000 horas, mas eu estou desconfiado, ou eu tenho experiência de que isso já foi diferente. Então, eu preciso testar isso. Né? Claro que se a máquina permitir, se é possível fazer esse teste, né? Então, em vez de abrir com 4.000, eu abro com 4.200 e analiso. Bom, tá bem, tá tranquilo, não tem problema, pode tocar mais. Aí, em vez de abrir com 4.200, eu abro com 4.400. Beleza? Não tem problema. Ou seja, eu vou fazendo isso, chego lá em 5.000 e olho para o óleo, vejo que ele está oxidado. Tá já apresentando sinais de degradação. Opa, 5.000 já não dá mais. Então, eu tenho que trocar até com um período menor. Então, o que aconteceu? Eu abri periodicamente porque eu não confiava na taxa de falha,
4.000 não era um valor ideal. E agora, depois de algumas aberturas, eu cheguei à conclusão que o melhor período é 4.800. Ora, se eu cheguei a essa conclusão que 4.800 é o tempo em que ela pode trabalhar sem produzir uma falha, eu acabei de descobrir a taxa de falha. Eu acabei de descobrir o tempo que ela funciona bem. Se eu descobrir o tempo que ela funciona bem, tudo que eu testei aqui eu posso jogar para a sistemática. Aquele componente eu vou trocar antes de 4.800 horas. Ou seja, tudo que eu não confiar e o que eu conseguir achar, eu passo para aquela lista de manutenção preventiva sistemática, desde que eu conheça esse valor da taxa de falha. Se eu não conhecer esse valor da taxa de falha, e aí, professor, o que que faz? Olha, não vamos desistir. Aqui tem um exemplo bem interessante que vale a pena mencionar, né? Aqui vocês têm um cilindro, né, que está em corte, e aqui vocês têm um cilindro de vedação da camisa, aqui você tem uma na haste, aqui você tem na gacheta, né, no êmbolo, e isso daqui é o que garante a vedação do cilindro, né? Garante com que o óleo ele não se esvazie, né? Não se perca. Ora, imagine que eu tenho essa vedação aqui, a mais escurinha, em borracha natural, a Bunaene, a famosa Bunaene. Suporta a temperatura até 70 graus Celsius. Eu levo esse cilindro, está instalado numa máquina e a temperatura de trabalho é 80 graus Celsius. E aí, depois de um certo tempo, eu começo a perceber que está vazando e a gente olha para essa cacheta ou para esse retentor, dependendo do que ele seja, a gente percebe que ele já está com sinais de dilatação, ele já está folgado, ou seja, ele não está aguentando a temperatura. Então, eu preciso trocar o material desse retentor, dessa gacheta que seja, dessa vedação. Essa vedação, eu trocava ela periodicamente a cada 8 meses. Reloginho nunca falhou. A cada 8 meses eu troco, quando eu tiro, já percebia que ela estava alterada, né? Pois é, agora eu vou trocar o material, vou trocar de Buna N, borracha natural, para um material Viton, por exemplo, que é uma liga de plástico, que tem um comportamento bom, boa resistência, bem melhor que a borracha natural. E, segundo tabelas, por exemplo, a borracha, a vedação do tipo Viton suporta temperaturas até 150 graus Celsius. Mas que beleza, vai resolver o meu problema. Sim, mas agora eu trocava essa vedação a cada 8 meses. E essa que dura mais, eu vou trocar aqui quanto tempo? Não sei. Então, eu vou ter que fazer uma manutenção preventiva programada. Depois de 8 meses, eu vou dar 9 meses. Abro, a vedação está ótima. 12 meses, a vedação está boa. 1 ano e meio, 18 meses. Olha, tá excelente. 19 meses. Opa, começou a vidrificar ou começou a rachar. Aí você, opa, eu tenho que trocar antes de 19 meses. Então, eu não conhecia qual é a taxa de falha desse novo material que eu coloquei, e agora eu conheço. E aí passa a ser um item de manutenção preventiva sistemática. Trocar essa nova vedação, em vez de 800 horas, trocar antes de 1.900 horas, né? Pode acontecer a mesma coisa com o retentor, né? Só que aqui vai graxa, aqui vai óleo, mas funciona do mesmo jeito, ou seja, eu não conheço a taxa de falha, eu vou testando até conhecê-la. E aí passo a fazer uma manutenção preventiva sistemática. Tá, professor, isso aqui eu entendi, né? Estou entendendo que está claro para mim isso. Mas se eu não conhecer a taxa de falha, desisto da máquina? Não. Aí a questão é, posso monitorar essa máquina? E o que é monitorar, professor? Olha, monitorar, o conceito é acompanhar através de algum
tipo de parâmetro da máquina. Esse parâmetro representa um desgaste. Esse desgaste pode ser medido através desse parâmetro. Quando ele atingir um determinado objetivo, um limite, uma meta, eu sei que ele vai falhar. Exemplo, está em moda aí medir temperatura, né? Aí do ser humano. Vamos usar esse exemplo. A máquina não é diferente. Né? Então, vamos supor que você vai e mede a temperatura do ser humano todo dia, de hora em hora. Né? Então, você vai ter no eixo do X o tempo, hora, mediu às 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11, e vai por aí fora. E no eixo vertical você vai ter os valores em graus Celsius. Beleza. Vai usar um instrumento muito simples, que é um termômetro de mercúrio. Nem precisa daquele ser automático. Um bem simplesinho daquele de mercúrio. Coloca debaixo do braço, sempre medir na mesma posição, no mesmo local, uma maneira que todos possam medir, não precisa ser algo muito complexo, que só um pode medir, então aí não vai funcionar. Tem que ser algo que qualquer um possa medir, da mesma maneira, no mesmo local, parâmetro temperatura, unidade de graus Celsius, ser humano, estou medindo de hora em hora, e aí, bom, eu vou estudar um assunto, vou perguntar lá para o doutor Google qual é a temperatura máxima que um ser humano pode suportar. Ah, professor, pesquisei lá 41 graus Celsius. A partir disso, o ser humano pode ter convulsão, o cara pode matar o cara pode ficar maluco. Então, 40, não é bom nem deixar em 41. Podemos limitar em 40. Então, você fez a primeira medição, deu 35,8. Ixi, nada. 2 horas depois, 1 hora depois, né? 2 horas do início do teu monitoramento, você achou 36,1. Está subindo, né? Mas aí não é nada ainda. 3 horas depois, você achou 36,8. Opa, está subindo a temperatura. 4 horas depois, já está em 37,3. Já é febre. Você já não entra mais no supermercado quando se medir a temperatura. Está com Covid, né? Nem sempre é isso. Mas a temperatura está alta. E você mede 5 horas depois, está lá com 38 graus Celsius. Ora, você, como um bom técnico mecânico que estudou no IFES, nas aulas de manutenção do professor Geraldo, já vai pegar uma tabelinha de Excel, né? Já vai marcar ali os pontos e já fazer um gráfico de tendência unindo os pontos contra aquele limite que você estabeleceu de 40. Aí você está aqui na quinta medição, uma curva de tendência. Quando chegar no 40, vai ser daqui, ó. Se você mediu na quinta hora, quando chegar vai atingir os 40 graus na hora 8. Daqui a 3 horas, que seja. Né? Opa! O que você acabou de descobrir com esse monitoramento? A taxa de falha. Lembre-se que a gente partiu que a gente não conhecia a taxa de falha. Eu perguntei se posso monitorar. Se eu posso monitorar, escolhi uma máquina, o parâmetro da máquina é temperatura, estou medindo periodicamente, estou fazendo uma curva de tendência e eu já defini, por exemplo, um motor da WEG que, se passar de 80 graus, para a máquina. Tem um problema sério de isolamento, pode queimar. Então, eu vou medindo a temperatura e vou fazendo a tendência. Ele me diz: olha, esse motor vai atingir 80 graus daqui a 3 semanas. Então, aquilo que eu não conhecia, eu agora conheço. A taxa de falha. Quando vai falhar? E isso daí nós chamamos de manutenção preditiva, que é o monitoramento de uma máquina através de algum estado, de uma condição da máquina. Pegando ali a definição, né, da norma,
são as técnicas que nós utilizamos para analisar sintomas desses equipamentos ou dessas máquinas através de medições de variáveis para estabelecer critérios para poder tomar uma outra ação de manutenção, que é fazer uma manutenção preventiva ou uma corretiva programada. É preciso que se faça uma pequena distinção aqui. A manutenção preditiva não conserta a máquina. Ah, eu fiz um relatório prevendo que o nível de vibração dessa máquina, essa máquina vai quebrar daqui a 3 meses. Você entrega o relatório lá para o supervisor. Ele pega o teu relatório, coloca dentro da gaveta e não faz nada, a máquina vai quebrar. E a preditiva não vai funcionar. A preditiva avisa, a preditiva dá alertas, a preditiva dá diagnóstico, laudos. As ações têm que ser tomadas por uma outra estratégia, que pode ser preventiva, aproveitando uma preventiva programada, uma preventiva sistemática, ou aproveitando uma manutenção corretiva programada. Né? Então, isso tem que tomar cuidado, que a manutenção preditiva ela não conserta a máquina. Né? Ela indica o problema. Uma coisa bem interessante da manutenção preditiva é que ela é feita com a máquina em funcionamento. Eu não tenho perda de produção, eu não paro a máquina, então isso é muito bom. É um recurso que a manutenção tem, que começou no Brasil a funcionar a partir dos anos 2000 para cá. Eu comecei a trabalhar com isso na década de 90, ainda de forma muito rudimentar, mas a gente começou a experimentar muito bons resultados naquela época. E quando eu saí da empresa naquela época, nós tínhamos um setor de manutenção preditiva implantado e gerando bastante resultados. Então, mas isso não é algo assim muito velho. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Eu, quando vim trabalhar em Joinville em 99, se eu não estou enganado, tinha duas empresas na região que tinham algum aparelho que poderia ser aplicado a uma técnica de preditiva. Não tinha mais. Ninguém nem sabia. Na verdade, eu fui um dos primeiros prestadores de serviço da região de Joinville que prestou serviço dentro dessa área de manutenção preditiva para as empresas. E eu não tive quase nenhuma empresa a qual eu não trabalhei. Embraco, Tupi, Schultz, Caesar, Tigre. Olha, não teve uma empresa em Joinville em que eu não prestei serviço dentro dessa área de manutenção preditiva. Né? Hoje eu não presto mais serviço, né? Desde 2013 eu sou efetivo no IFSC, desde 2011 eu sou substituto e a partir dali eu não trabalhei mais com esse tipo de trabalho, né? Como vocês dizem, eu não trabalho, eu só dou aula. Então, essa figurinha que aparece aqui tenta mostrar algumas das técnicas. A gente vai olhar essas técnicas detalhadamente. Aqui nós temos um mantenedor com um aparelho de análise de vibração. Aqui a mão dele não está aparecendo, mas ele tem um sensor de base magnética, ele prende na máquina, capta as vibrações, vem por esse aparelho, e se ele estiver usando essa análise que aparece aqui um gráfico, é uma análise espectral, cada um desses picos representa um componente mecânico que está instalado naquela máquina, e eu posso dizer qual componente está vibrando mais. Aqui está a frequência de vibração, aqui está a amplitude da vibração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, embora não vamos entrar nessa linha de análise de vibração. Mas por essa técnica eu posso dizer, olha, tem duas esferas do rolamento de esfera dianteiro do motor que está com problema. Isso é mágica? Não é mágica. É física. É precisão. Não é achismo. Manutenção preditiva não é achismo.
é o que aparece lá. Aquele componente, né, está gerando um atrito, ou um ruído, ou um nível de vibração que é captado, e pela frequência eu consigo identificar que é a pista interna, é a gaiola, é duas esferas, é três esferas, enfim, eu posso identificar exatamente, é uma correia, é duas correias, um desbalanceamento, é um desalinhamento, é uma folga no eixo, é uma folga no pé do motor. Então, pela análise de vibração, eu consigo definir exatamente qual componente que está com problema, e aí eu descubro, né? Ah, tem uma falha aqui, tem um componente que está gerando uma frequência de vibração muito alta. Então, eu cumpro o objetivo da manutenção preditiva, que é conhecer o momento que vai falhar. Aqui embaixo aparece um outro equipamento, uma pistolinha sendo segurada, aqui é a medição por ultrassom. A gente vai poder também captar, né, que o ruído que é gerado aqui por ultrassom, ele emite uma frequência muito alta que não é audível pelo ser humano, mas é captado por ultrassom. E com isso eu consigo identificar o problema. A mesma coisa aqui, utilizando essa bombinha, eu estou captando ali um volume de óleo não muito grande, 70 milímetros no máximo. Eu consigo analisar o que está dentro desse óleo em termos de partículas e também em termos do próprio degradação do óleo. Eu posso dizer que o óleo está vencendo, ou eu posso dizer que há um desgaste na máquina de tal componente. As duas análises eu posso fazer. E a outra tecnologia, que está colocada em cores aqui, é a termografia, muito usada em elétrica, mas que também a mecânica pode se valer dessa técnica para identificar gradientes de temperatura e perceber regiões dessa figura que é chamada de termograma. Termograma é uma imagem térmica com uma escala do lado cromatográfica, indicando as cores e as regiões de temperatura. Se isso aqui não tivesse, se essa escala não tiver do lado, é simplesmente uma imagem térmica, não é um termograma. Um termograma é a imagem mais a escala, para mim poder saber interpretar as diversas temperaturas que estão aparecendo nessa figura. Então, temos alguns exemplos aí de manutenção preditiva. A gente vai, ao longo do nosso curso, explicar algumas dessas técnicas, né? A manutenção preditiva ela pode ser feita de duas maneiras, offline e online. Offline é parecido com essa daqui que eu coloquei ali para você. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho. Estou fazendo besteira. Offline é desse jeito. A máquina está lá, né? Eu chego com o aparelho, meço e vou embora, né? Não tem nenhuma instrumentação na máquina. Eu estou de maneira offline, eu vou lá e meço a máquina. Agora, online, eu não vou lá medir na máquina. Na máquina já está instalado sensores, eletrônica, se for o caso, é, 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 equipamentos com sinal de 4 a 20 miliamperes para poder atuar no ligamento e no desligamento da máquina. Então, isso já é um sistema online, né? Então, aqui aparece um offline e aqui aparece um online, onde eu tenho a máquina toda monitorada e uma eletrônica que vai chegar lá acompanhada por um inspetor lá no setor de manutenção, mas o que está supervisionando a máquina são todas essas instrumentações e ele toma decisão sozinho, né? A ideia é poder atuar na máquina e evitar que aconteça o prejuízo, desarma a máquina antes de acontecer um problema mais sério. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, embora também não seja o nosso escopo do curso. Bom, professor,
Aqui eu conheço a taxa de falha, posso fazer isso ou isso. Aqui, se eu não conheço, eu posso fazer isso. E se eu não puder monitorar? Então, onde nós estamos? Não conheço a taxa de falha, não posso monitorar. Não desisto da máquina. A pergunta é: posso abrir a máquina periodicamente? Não posso monitorar, não conheço taxa de falha, mas eu posso abrir periodicamente? Olha, duas possibilidades, sim e não. Se eu puder abrir, a gente faz nada mais nada menos que a manutenção programada. Eu vou tentar descobrir um momento em que a máquina pode falhar. Aqui de uma forma, uma abrangência muito maior. Aqui eu vou tentar um componente. Aqui eu vou tentar a máquina toda, né? Mas é uma tentativa porque eu não pude fazer nenhuma dessas coisas. Mas eu posso fazer a manutenção programada. Mas se não me deixam abrir, nem isso me deixa abrir. Não, não pode abrir a máquina. Tá, não pode abrir a máquina, mas eu posso lá olhar a máquina? Pode. Ninguém me proíbe de olhar a máquina. Então aparece aqui uma outra estratégia de manutenção chamada manutenção por ronda, né? Esse tipo de manutenção são atividades basicamente de inspeção, normalmente utilizada por um bom executante, um executante que conhece da máquina. Ele executa pequenas tarefas, basicamente utilizando as ferramentas naturais que qualquer mecânico, qualquer mantenedor tem. A visão, o olfato, a audição e o tato, menos o paladar, né? Não se morde nada e diz que a máquina tá boa ou tá ruim. Apesar de, na época de estagiário, já ter levado um trote desse que um mecânico antigo ele mordia uma barra e dizia, puxa, 1040 temperado revenido a óleo. E a gente bobinho falava, putz, o cara entende pra caramba, né? Fora essas travessuras, paladar não é usado para nada, mas visão sim, olfato também, audição também e tato também. Pô, professor, mas isso é bem subjetivo. Tem gente que pode achar que tem mais barulho e outros menos barulho. Sim, eu concordo. Por isso que eu falei, o mesmo mantenedor é ele que faz a ronda, ele passa pelo mesmo local. Pô, isso aqui não estava aqui antes. Esse cheiro não tinha. Esse barulho aqui não estava. Essa temperatura aqui hoje está maior. Então, normalmente eu procuro agrupar máquinas numa sequência de operação e ele faz o que a gente chama rota de inspeção. Ele vai passando pelas máquinas, vai anotando, olha, aqui tem um barulho que ontem não tinha. Máquina da fileira tal, número tal. Verificar um barulho. Beleza. A ideia da manutenção por Honda, ou também chamado de checklist, ou também chamado de rotina, é você tentar descobrir, antecipar possíveis problemas mediante essas inspeções pequenas, sensitivas. É verdade que algumas empresas estão colocando, já que ele vai na máquina fazer uma inspeção, faz uma lubrificaçãozinha pequena, sem precisar parar a máquina, faz uma pequena regulagem num dispositivo que não tá atrapalhando, ou seja, tem algumas empresas que já estão fazendo a rota, transformando a rota que originalmente era só para isso, para fazer algumas ações até de manutenção preventiva. Aí já é outra coisa, né? Estão misturando as coisas. Mas, originalmente, a rota de inspeção ela fez muito sucesso, mas muito sucesso, com pouco investimento, com pessoas bem treinadas, que conhecem de máquina, antes de colocar o estagiário. Mas por quê? Porque o estagiário é ruim? Não, não é que ele é ruim, ele não conhece a máquina. Ele pode acompanhar um bom mecânico, um bom eletricista, e daqui a algum tempo ele, sem dúvida, vai saber os macetes e ele pode trabalhar sozinho, mas no início não. Ele não conhece, né? Então, a manutenção por Honda é algo que, com pouco investimento,
eu consigo me antecipar ao planejamento de manutenção. Antes de qualquer ação, eu já vou mandar uma outra equipe analisar aquele ruído que por Honda foi detectado, né? E aí eu consigo ganhar tempo, né, e evitar que um componente possa se desgastar. Bom, professor, então agora todas as ações acabaram. Não, ainda não. Eu tenho mais uma outra estratégia, uma outra ferramenta que a gestão de manutenção precisa pensar, principalmente para as máquinas novas de hoje em dia. Quando eu falo hoje em dia, é de 10 anos para cá. Hoje, qualquer máquina tem sensor de aproximação, tem sensor de proximidade, tem sensor de temperatura, tem sensor de posição, tem sensor de. Enfim, as máquinas são todas automatizadas. E aí, esses componentes, eles só atuam mediante alguma necessidade de segurança, mediante alguma necessidade de detectar falhas. E aí eu tenho que tomar algum cuidado, porque eu posso esperar que ele atue, quando eu precisar dele, ele não atua. Quando é que eu vou saber disso? Então, alguns componentes de máquinas precisam ser testados antes de serem postos a funcionamento. Então, a manutenção detectiva é aquela que a gente trabalha principalmente nesses sistemas aí de proteção, de comando, porque essas falhas são ocultas. A gente só vai descobrir quando precisar delas, só que quando precisar delas elas não estão funcionando, então é um desastre, né? Então, essa tipo de ação é importante que a manutenção também se prepare. Imagine um contato, né, que ele tem que abrir e fechar para liberar. Eu tenho uma figurinha aqui, essa figurinha é de um gerador. Esse é um gerador novo, né? Está sendo montado ainda. Mas esse tipo de máquina normalmente é colocado em paralelo, né? Com a linha da Celesc numa empresa. Ah, caiu a linha da Celesc, automaticamente aciona o gerador. Esse gerador transforma energia é, da combustão, né, da queima do óleo, transforma essa energia na ponta do eixo, aciona uma turbina que gera energia elétrica. Então, esse equipamento mas é para isso, para gerar uma energia elétrica alternativa. Esse é o gerador, né? E da ponta desse equipamento tem ali um disjuntor que ele abre, ou um contator simples, não vou nem entrar em, não precisa ser nem tanto um disjuntor. Simplesmente uma chavezinha que abre e fecha. Se faltar luz, ele fica normalmente aberto, né? Se faltar luz, ele fecha o contato e aí a corrente passa a ligar o equipamento. Se ele ficar aberto, o equipamento fica parado. Então, isso fica paralelo à linha da Celeste, que faltou luz, aciona o gerador. Pois é, em Joinville, que quase não chove e que quase não faz 38 graus, quase não temos umidade a 90, 100%, a variação de temperatura é muito grande. Mesmo em épocas de verão, ou épocas só de verão ou só de inverno, é possível que se tenha dias quentes ou dias frios bem atípicos. Isso é muito característico aqui da região. Só que isso, se eu juntar com equipamento que está muito tempo parado, é que nem a bateria, vai juntando aqueles ZINAF lá no contato, e quando ele tenta atuar, ele não atua, ele está preso. E aí, quando você precisa do gerador, quando falta energia elétrica, o gerador não entra. Aí chama a manutenção. Por que que não entrou? Quando for ver, aquela chavezinha ela está travada. Então, tem que ter um dispositivo para testar a atuação dessa chave fora de uma situação de falta de energia elétrica. Então, isso a manutenção preditiva tem que testar.
testar sensor, testar chaves, tudo isso precisa ser testado para quando eu precisar não falhar, né? Como eu falei, até que a gente não ia vencer os dois temas hoje, mas nós vamos terminar aqui nesse slide. Ele tem mais outras partes. Essa aula, inclusive, eu não postei ainda para vocês, vou postar para que vocês possam ter os slides e a aula gravada, né? Então, nesse momento, eu vou parar a minha gravação, né? Perguntar se alguém